Olá, amigos. Aqui estamos para mais uma reflexão sobre a palavra de Deus, mais um momento para podermos orarmos, nos apresentarmos diante de Deus em oração. Queria compartilhar com você, nesse dia, algumas palavras do Senhor Jesus, orientações que ele dava aos seus discípulos quando os enviava a fazer o trabalho do Evangelho, a pregação do Evangelho, as boas novas de salvação. E no Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 6, nós encontramos as seguintes palavras, as seguintes orientações do Senhor Jesus. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Interessante que os irmãos, aquelas pessoas que costumam ter mais contato com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e que já leram a Bíblia algumas vezes ou estão lendo a palavra de Deus, vão encontrar e sabem que essa orientação de Jesus, né, para que seus discípulos fossem desprovidos, fossem providos do poder de Deus, da graça, da unção, do poder que Jesus os constituía para que eles curassem os enfermos, expulsassem os demônios. As coisas eram espirituais. Você vê que as orientações e o equipamento que Jesus dava aos seus discípulos, aos seus obreiros, é para que fossem no poder de Deus. Eles estavam capacitados, estavam com o poder que Jesus lhes concedia para curar enfermos, para pregar o Evangelho, para ressuscitar os mortos, para expulsar os demônios. As ferramentas, as armas Jesus estava dando eram armas, eram virtudes espirituais. Quanto às coisas materiais, Jesus disse, não precisa levar uma muda de roupa, nem duas alparcas. Se fosse hoje, Jesus ia dizer, não precisa se preocupar de levar terno, nem gravata, nem 2 pares de sapato, nem 2 pares de meia. Não, pode ficar sossegado. Interessante que nós vemos hoje coisas tão diferentes acontecendo. Nós vemos hoje a maioria do povo, que se diz povo de Deus, que vai para as reuniões evangélicas, os cultos de adoração a Deus. Hoje temos muitos cultos voltados para o tempo da prosperidade, para receber prosperidade material, né? São pessoas que querem conquistar um carro novo, uma casa nova, um emprego mais rentável, tantas coisas desse aspecto, e parece que cada vez menos as coisas espirituais, as virtudes espirituais estão sendo esquecidas e deixadas para trás. No tempo de Jesus não era assim. E até bem pouco tempo atrás, porque como eu sou um pastor já idoso, mas na ativa, pleno na obra de Deus, levando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Ele nos permite ir, aonde as portas se abrem, nós lá estamos para compartilhar com os irmãos, louvarmos ao Senhor, orarmos juntos, pregarmos a palavra. Isso nos dá grande alegria e o Senhor tem nos dado essa condição. Mas eu leio na palavra de Deus algumas coisas que eu me lembro de alguns anos atrás. Alguns anos atrás, irmãos, quando houve um grande avivamento aqui na nossa terra, no Brasil, eu fui um desses pastores que também saiu a campo, e eu me lembro que naquela época os ministérios, não existiam ministérios
tão abastecidos de recursos financeiros como existem hoje. Os pastores daquela época, os missionários, os homens que se sentiam chamados, nós não tínhamos recursos financeiros. As igrejas não tinham esse abastecimento financeiro. As ofertas, os dízimos eram não tão como hoje, tão abundantes como hoje. E eu me lembro que muitas vezes nós orávamos e sentíamos-nos direcionados pelo Espírito de Deus, chamados para ir para uma determinada localidade, muitas vezes para a região norte e nordeste do Brasil, muitas vezes para a região sul, e não tínhamos recursos. E muitas vezes os irmãos, os obreiros, os próprios obreiros se reuniam, se cotizavam, como se costuma popularmente dizer, faziam uma vaquinha para conseguir o dinheiro, às vezes, certo da passagem do pastor ou missionário pegar um ônibus para ir por uma localidade onde não havia ninguém esperando, não havia nada. Era a direção do Espírito Santo. Era como na época apostólica. Interessante que nós íamos para lugares, para cidades, onde não havia nada, nenhum trabalho já assentado e iniciado. E era interessante como havia total dependência de Deus agindo naquela situação, naquele momento, naquele trabalho aonde Deus nos impulsionava a ir. Interessante, irmãos, que quando a coisa acontece dessa forma, Deus aparece, Deus se manifesta, e há uma virtude, há uma unção, há uma presença tão poderosa de Deus. Eu lembro dessas épocas onde as coisas aconteciam de maneira sobrenatural. Hoje eu vejo muitas pessoas dizendo, não, nós somos dependentes de Deus. Mas é fácil dizer que nós somos dependentes de Deus quando nós temos a nossa conta bancária, o nosso cartão de crédito, o nosso talão de cheque, os recursos estão ali garantidos para fazermos a obra de Deus, temos tecnologia, temos recurso, temos conforto, temos comodidade. Nós dependemos de Deus, falamos da dependência de Deus, mas está tudo na nossa mão. E parece que quando as coisas não estão na nossa mão e nós temos que clamar ao Senhor para depender de Deus, às vezes para uma refeição, para um lanche, para uma cesta básica que nós não temos e não temos recursos e não temos de onde tirar, aí nós temos realmente a dependência de Deus. Não estou dizendo que ninguém tenha que ser pobre, miserável, tal. Mas Jesus, a verdade é, às vezes eu fico meditando que nós vemos hoje ensinamentos e doutrinas que eu fico pensando que Jesus, quando veio a esse mundo, ele poderia ter vindo e ter nascido em qualquer palácio, em qualquer castelo, poderia ter nascido em meio à nobreza, mas não foi esse o caminho que Deus tomou. Ele entrou nesse mundo aqui nascendo numa estrebaria, numa manjedoura, foi o seu primeiro berço. Jesus não... Eu já vi pregações que são verdadeiras aberrações, dizendo que Jesus era rico, que ele tinha casa na praia. Irmãos, nós sabemos que não foi assim. Nós sabemos que Jesus, ele viveu na total dependência de Deus e ensinou os seus discípulos a viverem dessa forma, a agirem dessa forma, a cumprirem o seu ministério dessa maneira. Tanto que depois que Jesus foi crucificado e que o Espírito Santo tomou conta, ungiu, visitou verdadeiramente aqueles homens, aqueles apóstolos, um episódio, uma situação que confirma isso que nós estamos dizendo. É quando Pedro e João subiam as escadarias do Templo Formosa, indo para a oração, para o culto, e havia aquele paralítico pedindo esmolas, e ele, vendo Pedro subindo ali, o apóstolo Pedro, que ia para a adoração, ele estendeu a sua mão pedindo uma esmola, pedindo um recurso, uma ajuda e alguma coisa, que ele era um aleijado, ele era uma pessoa deficiente que dependia da caridade pública, ali dos que adentravam, subiam aquelas escadarias para adorar a Deus, ele dependia. E Pedro, olhando para ele, vendo que ele estava necessitado e pedindo uma esmola,
Pedro disse assim: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o paralítico foi curado, saiu saltitando, feliz da vida, liberto, curado, restaurado pelo poder de Deus. Pelo nome de Jesus Cristo, ele recebeu saúde e libertação. E Pedro, será que Pedro mentiu quando ele disse que ele não tinha nem ouro nem prata, não tinha uma moeda, não tinha um recurso, não tinha nada? Eu não tenho. Sabe por quê? Porque Pedro vivia na dependência de Deus. Ele não tinha ouro nem prata, ele não tinha recursos financeiros, mas uma coisa ele tinha: o poder de Deus. Aliás, a Bíblia conta que até na sombra de Pedro, quando o sol brilhava, a sombra de Pedro continha virtude, continha poder. Diz a Bíblia que onde a sombra de Pedro passava sobre os enfermos, ia curando. Irmãos, isso não existe mais, mas felizmente, né, nós podemos dizer que hoje tem muitas igrejas com recursos, com grande poder aquisitivo. Irmãos, que Deus nos ajude a podermos encontrar e saber e entender o que é dependência de Deus. Não dependência só no sentimento, mas dependência na realidade. Tem muita gente, tem muito servo de Deus vivendo em muitos lugares, né, onde eles vivem na total dependência de Deus, né? Irmãos, nós precisamos muito cuidado. Há muitas pessoas, infelizmente, eu digo isso com tristeza no meu coração, existe muita gente pregando o evangelho, existe muita gente fazendo a obra de Deus, existe muita gente fazendo muitas coisas em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, para ter benefícios financeiros, para ser abençoado financeiramente através de projetos, de trabalhos, de tantas coisas. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão fazendo do Evangelho, do nome de Jesus Cristo, de trabalhos sociais para se beneficiarem financeiramente. Deus está enxergando todas essas coisas, mas a palavra de Deus diz que o joio cresceria junto com o trigo, mas virá o dia que o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, ele vai vir para pôr a limpo todas essas coisas, e aí cada um receberá segundo as suas obras, segundo as suas ações. Vamos ser dependentes de Deus, sim. É muito bom ser dependente de Deus. É muito bom ser dependente do Senhor. Sabermos que o nosso Deus é poderoso para curar enfermidades, para libertar as doenças, os males, as coisas que estão acontecendo. Total dependência de Deus. Que o Senhor nos ajude em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, ajuda-nos a sermos dependentes de Ti na face desta terra. Senhor, é muito fácil dizer que somos dependentes de Ti, declararmos isso com os nossos lábios, quando a nossa conta bancária está abastecida, quando os nossos recursos financeiros estão garantidos de alguma maneira. Senhor, que nós possamos ser dominados por um sentimento de dependência, sabendo que tudo provém de Ti, Senhor. Que nós não dependemos de ninguém na face desta terra, a não ser do nosso Deus. Sentimento de dependência, sentimento de gratidão, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus te abençoe em nome de Jesus, tenha um bom dia e nos encontramos na próxima reflexão, se Jesus não vier antes. Deus te abençoe.